O Soldadinho de Chumbo. Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo, todos irmãos, pois nasceram da mesma velha colher de chumbo. Eles carregavam mosquetes em seus ombros, olhavam para a frente e vestiam belos uniformes vermelhos e azuis. Quando a tampa da caixa foi levantada, as primeiras palavras que ouviram foram "Soldadinho de chumbo", gritadas por um garoto que batia palmas de satisfação. Ele ganhara os soldadinhos como presente de aniversário e os colocara em formação sobre a mesa. Todos eram iguais, a não ser um, que parecia um pouco diferente. Ele tinha apenas uma perna, porque fora o último a ser moldado, e não havia chumbo suficiente para completar o molde. Ainda assim, ele ficava tão ereto e firme em sua única perna quanto os outros em duas. E será ele mesmo que se mostrará notável. Muitos outros brinquedos estavam sobre a mesa, mas o que realmente chamava a atenção era um lindo castelo de papel. Através das janelinhas era possível espiar dentro dos aposentos. Do lado de fora, algumas árvores rodeavam um espelho que devia se parecer com um lago. Cisnes nadavam na superfície, fitando seus próprios reflexos. Tudo era muito bonito, mas o mais lindo era a mocinha que estava à frente da porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma roupa feita de linho, com uma fita azul sobre os ombros. No meio da fita reluzia um lindo broche. A mocinha tinha os 2 braços estendidos, pois era uma bailarina. Uma de suas pernas estava tão erguida que o soldadinho de chumbo não conseguia vê-la. Então pensou que, como ela também tinha uma perna só. Ela seria uma boa esposa para mim, ele pensou. Mas é tão nobre e vive num castelo, enquanto eu vivo em uma caixa que divido com 24 camaradas. Não é lugar para ela. Ainda assim, preciso conhecê-la. Então, ele se escondeu atrás de uma caixa de rapé que estava sobre a mesa. Dali, podia observar muito bem aquela senhorita. Quando a noite chegou, todos os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na caixa e as pessoas da casa foram para a cama. Então, os brinquedos começaram a brincar. Era nessa hora que eles guerreavam e faziam visitas e festas. Os soldados de chumbo remexiam-se na caixa, mas não conseguiam mover a tampa. O quebrador de nozes dava cambalhotas e o giz fazia cálculos em uma lousa. O barulho era tanto que o papagaio acordou e começou a falar, e em verso. Os únicos que não se mexiam eram o soldadinho de chumbo e a bailarina. Ela continuava firme em uma única perna, na ponta do pé, com os braços estendidos. Ele também continuou firme em sua perna, sem tirar os olhos dela nem por um instante. Então, o relógio bateu meia-noite e, surpresa, a tampa da caixa de rapé se abriu. Só que não havia rapé dentro dela, mas um mago de mola. Ele era muito bem feito. "Soldadinho de chumbo", disse o mago, "cuide da sua vida." Mas o soldadinho fingiu não ter ouvido. "Tudo bem, espere até amanhã", disse o mago. Quando amanheceu,
e as crianças se levantaram, o soldadinho de chumbo foi colocado na janela. De repente, não sabemos se por obra do mago ou do vento, a janela se fechou e o soldadinho caiu de cabeça para baixo, lá do quarto andar. Tudo aconteceu muito rápido. Ele ficou jogado no chão, quase embaixo de um grande arbusto. A empregada e o garotinho desceram imediatamente para procurá-lo e, embora quase tenham pisado nele, não o encontraram. Se o soldadinho tivesse gritado, "Estou aqui!", eles saberiam onde ele estava. Mas ele achou inapropriado gritar assim, já que estava de uniforme. Então começou a chover e logo a chuva se transformou num aguaceiro. Quando parou, 2 garotos se aproximaram. "Ei, olhe", disse um deles. "É um soldadinho de chumbo e ele vai navegar." Os 2 fizeram um barco de papel e puseram o soldadinho a bordo. O barquinho saiu navegando pela sarjeta. A enxurrada era forte. O barco subia, descia e rodopiava, sacudindo o soldadinho. Mas ele permanecia ereto e sequer piscava. Mantinha o olhar fixo para a frente e o mosquete sempre ao ombro. De repente, o barco foi levado para dentro de uma boca de lobo e tudo ficou escuro. "Para onde será que estou sendo levado?", pensou o soldadinho. "Tudo isso é culpa do mago. Ah, se a bailarina estivesse comigo neste barco, poderia escurecer ainda mais que eu não ligaria." Foi então que apareceu um rato de esgoto que vivia por ali. "Você tem passaporte?", perguntou o rato. "Deixe-me vê-lo." Mas o soldadinho manteve-se em silêncio e segurou o mosquete com força. O barquinho passou em disparada, com o rato perseguindo-o de perto. Ah, como ele rangia os dentes e chiava para os galhos e as plantas que desciam na correnteza. "Detenham-no! Detenham-no! Ele não pagou o imposto! Ele não mostrou o passaporte!" A correnteza ficava mais e mais forte. O soldadinho já conseguia ver a luz no fim do esgoto e ouviu um barulho que teria assustado o mais corajoso dos homens. No final daquela galeria, a água era despejada dentro de um grande canal. Para ele, isso era tão perigoso como seria para nós descer uma enorme cachoeira. Agora estava tão perto que já não podia parar. O barquinho de papel passou em disparada, com o soldadinho mantendo-se o mais ereto que conseguia. O barquinho rodopiou 3 ou 4 vezes, encheu-se de água e estava prestes a afundar. O barquinho de papel se desfazia mais e mais. A água cobriu a cabeça do soldadinho. Então ele pensou na bela bailarina, que nunca mais veria. Em seus ouvidos soou a marcha. "Soldado valente está em perigo. Perigo. Você deve agora descer ao jazigo." Então o papel se rasgou e o soldadinho afundou. Imediatamente ele foi engolido por um grande peixe. E como estava escuro lá dentro, era pior do que no esgoto. E além disso, era apertado. Mas o soldadinho de chumbo continuou firme, com o mosquete no ombro. O peixe nadava para cá e para lá, fazendo movimentos bruscos. Afinal, ele ficou totalmente parado e um raio de luz apareceu. Quando tudo iluminou-se, alguém gritou: "Um soldadinho de chumbo!" O peixe tinha sido pescado, entregue no mercado, vendido e levado para a cozinha, onde a empregada o abriu com uma faca muito grande. Com 2 dedos,
ela segurou o soldado pela cintura e o carregou para a sala de estar, onde todos queriam ver aquele homem notável que viajara na barriga de um peixe. Mas o soldadinho de chumbo não se sentia orgulhoso. Ele foi colocado na mesa e é estranho como as coisas acontecem no mundo. O soldadinho de chumbo estava na mesma sala de antes. Ele viu as mesmas crianças, os mesmos brinquedos sobre a mesa. O belo castelo com a linda bailarina. Ela continuava se equilibrando numa só perna, com a outra apontando para o céu, mantendo sua postura ereta. Isso comoveu tanto o soldadinho que ele poderia ter chorado lágrimas de chumbo, mas isso não seria muito adequado para um soldado corajoso. Ele olhou para a bailarina, que olhou para ele, mas nenhum dos dois disse nada. Naquele momento, um dos garotinhos pegou o soldadinho de chumbo e o jogou na lareira. A criança não soube explicar o motivo pelo qual fizera aquilo. Certamente, o mago da caixa estava por trás de tudo. O soldadinho de chumbo ficou todo iluminado e sentiu um calor terrível, mas não sabia se era por causa do fogo ou do amor. Ele olhou para a bailarina, que olhou para ele, que se sentia derretendo, mas ainda assim manteve-se ereto, com um mosquete ao ombro. Foi então que alguém abriu a porta e o vento soprou a bailarina, que, como uma pena, voou até a lareira junto do soldadinho de chumbo. Ela pegou fogo e sumiu. O soldadinho derreteu-se, transformando-se em um monte de chumbo. No dia seguinte, quando a arrumadeira tirava as cinzas, encontrou-o no formato de um coração. Da bailarina sobrou apenas o broche, que estava preto como carvão.